ni, ma. Esse Eu Tenho Idade Pra Isso, um podcast com convidados de mais de 50 anos que falam sobre a sua maneira de viver a vida. Tem idade pra isso? Tem idade pra isso. Tem idade pra isso. Tem idade pra isso? Tem? Tem idade pra isso. Hoje, o nosso tema é o medo. No primeiro bloco, a gente vai ver o que foi esse sentimento na infância e na adolescência do nosso convidado, Gilberto Schwartzman. O que ele temia? Eu não sei, essa coisa da felicidade sempre me preocupou. Saber se eu estava no caminho para ser feliz, assim, uma coisa desse tipo. No segundo bloco, a questão é como é que o medo é agora? Quais os enfrentamentos? O medo do futuro, por exemplo. Hoje em dia a gente vive tão mais, né? Hoje uma pessoa que tem 63, quase 64 como eu, tem uma expectativa de vida muito longa, não é? Para conversar então sobre o medo, está aqui conosco Gilberto Schwartzman, que é médico, professor na Faculdade de Medicina, presidente da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul e agraciado em 2018 com o prêmio Eva Sofer, em sua primeira edição. É presidente também da Academia Rio-Grandense de Medicina. Gilberto. Tudo bem? Tudo muito bem. A primeira pergunta do nosso programa, ela é meio contra a etiqueta social, né? Mas a pergunta é, que idade tu tem? Eu vou fazer 64 agora, dia 18 de agosto. Sou leonino. Opa, leonino. É. Então, Gilberto, me fala um pouco, assim, desse sentimento que é natural do ser humano, o medo. O que foi, assim, que tu te lembra quando tu era pequeno? Do que tu tinha medo lá pelos 7 anos, ou na primeira infância, um pouquinho depois? Olha, eu me lembro, bem pequeno, de ter assim certos medos durante a noite, que a gente acorda, né, e via aquelas sombras, não é? Isso é comum, a gente sabe que todas as criancinhas pequenas têm isso. Mas eu tive uma vantagem que o meu irmão dormia no mesmo quarto que eu, meu irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, o Carlos. Isso me ajudava muito, porque aí o meu medo meio que se diluía com a presença segura ali do meu irmão, né, que me protegia sempre. Depois, eu acho que os medos são mais de perder quem a gente gosta, assim, de perder o pai ou a mãe, os irmãos. Era um medo mais de morte, assim, que eu... E como é que tu manifestava esse medo de perder teu pai, tua mãe? Não, eu acho que era uma coisa que, não, graças a Deus, não aparecia toda hora, né? São coisas que vêm de vez em quando e a gente logo dá um jeito e se defende, né? É interessante, eu não tinha medo, assim, que eu me lembro de eles irem embora, assim, essas coisas não. Isso é legal, né? Isso é muito legal. Eu às vezes fico pensando sobre isso, que como é bacana a gente ter uma sensação de que os pais não vão embora, né? Eu sempre tive essa sensação de meus pais estarem ali do meu lado, ali. Isso é bom, né? Sempre foram muito, muito legais, muito presentes. Mas eu tinha esse medo, eu me lembro de criança, que eles pudessem morrer, assim, que... Nós tivemos na família, eu me lembro, uma tia que faleceu com acho que uns 40 anos, irmã da minha mãe, e eu me lembro que a minha mãe ficou de luto por 1 ano. Na época se fazia luto, né? De preto? Eu me lembro que... Não, de preto não. Ela não via televisão. Eu me lembro que eu achava isso uma coisa tão impressionante. Ela ia para o quarto à tardinha, assim, depois do jantar, quando a gente ia ligar a televisão, e ela não... Eu me lembro que aquilo me marcou, assim. Então, essa coisa de perder pessoas que a gente ama, né? Esse era o meu medo principal, eu acho. Outra coisa, eu tinha aqueles medos, assim, se eu ia dar certo, se eu ia, assim, ter êxito nos meus projetos. Assim. E depois, um pouco mais tarde, assim, lá pelos 14, 15 anos, entrando na adolescência, já num ambiente social mais intenso, como é que foi o medo na adolescência? Eu não tinha, assim, grandes medos na minha adolescência, não. O que eu tinha era essa coisa, assim, assim, uma coisa desse tipo. Eu não sei, essa coisa da felicidade sempre me preocupou. Interessante, né? Meus pais sempre foram muito felizes. Meu pai é falecido e a minha mãe ainda vive, tem 94 anos. Mas eles sempre viveram muito bem. Então, eu tinha essa fantasia, assim, será que eu vou conseguir também ter uma casa com uma mulher que eu vou amar e ela vai me amar também, e ter filhos, assim, virar um adulto bacana, assim. Eu tinha esse medo, assim. De não conseguir. Quando eu estava fazendo o 2º grau, na época tinha o clássico e o científico, agora não tem mais, né? Os que iriam para a área humana, né, para ciências humanas, letras, direito, história, essas pessoas faziam o clássico.
clássico. Não sei se tu lembra. Sim. E tinha os que iam para medicina, para engenharia, faziam científico. Então, nesse momento, não é que eu tivesse medo, eu tive que tomar uma decisão para onde eu vou, não é? E eu sempre tive vontade de ser médico, porque o meu irmão mais velho é médico. Então, ele me falava muito assim das coisas da medicina. Eu ficava fascinado com aquilo. Eu queria isso salvar vidas. Eu achava muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de música, de literatura. Eu tocava piano. Então, eu sempre pensava assim, como é que vai ser se eu optar pela medicina? E essa outra parte minha, do meu afeto, das coisas, das emoções. É como a divisão entre a ciência e a arte, né? Depois eu descobri que dá para fazer tudo, quem quer fazer, faz tudo igual, não é? Eu acabei continuando com a medicina, que é o que eu queria, e eu toco piano, escrevo às vezes, eu me sinto muito bem com a parte humana. Me dediquei à Bienal agora, mais recentemente, foi um prêmio para mim. Mas quando eu estava terminando eu terminei a residência médica, teve um episódio interessante, até eu comentei contigo. Essa é uma história linda, porque mostra como, às vezes, um professor pode enxergar uma situação num jovem e mudar, às vezes, o destino daquela pessoa. Eu me lembro que eu fiz o concurso para residência médica e eu passei super bem, assim, lá no Hospital de Clínicas, super bem classificado. E aí eu estava na Santa Casa fazendo um estágio. E aí, no outro lado da rua, tinha um café. Ali naquele edifício Onis Dias, onde tinha vários consultórios médicos e tal, e aí as pessoas tomavam cafezinho. E eu estava tomando cafezinho e entrou um professor meu chamado Oli Lobato. Ele ainda vive, tem muita saúde, é uma pessoa maravilhosa. Foi professor da medicina aqui da URGS, né, meu professor. E o professor Oli entrou e disse assim para mim: meus parabéns, eu vi a lista do resultado do concurso do Hospital de Clínicas. Aí eu devo ter dito assim, mas não é que ele percebeu que não era que ele imaginaria, não é? Aí ele entrou, tomou um cafezinho, e aí quando ele foi saindo, assim, ele deu uma paradinha perto de onde eu estava e disse assim para mim: o teu cafezinho está pago e o meu presente pelo sucesso na residência eu vou botar no teu bolso. Aí botou no bolso do meu jaleco um papelzinho. Eu me lembro que ele saiu... uma coisa tão interessante. Eu tinha certeza que aquele papelzinho era uma coisa muito importante, assim. Mas era um papelzinho. Eu rapidamente terminei meu café e fui para a Praça Dom Feliciano, botei a mão no bolso do jaleco e era um papelzinho com um telefone. Eu fui direto num orelhão. Olha que coisa interessante. Não titubei. Eu fui direto no orelhão e liguei para o número. Não tinha nome. Olha que coisa interessante. Não tinha nome de ninguém. E aí uma voz disse assim: pois não, doutor Rogério. Rogério Aguiar, que é um psiquiatra, professor da faculdade até. Bárbaro, me ajudou muito. Aí eu disse: olha, o doutor Oli me deu esse número. Eu não sabia nem o que dizer, mas ele sabia muito bem o que eu queria. Muito antes de mim, talvez. E aí ele disse assim: não, fica tranquilo. Terça-feira, 6 horas, digamos, ele disse. E já marcou 1 hora. E eu não titubeei, olha que interessante. Eu não titubeei. Lá estava eu na terça-feira. E aí ele me ajudou, eu fiquei fazendo um tratamento com ele, de apoio, né, psiquiátrico, uma psicoterapia, como se chama, né, e que me mudou a vida. Eu aprendi a me posicionar melhor com meus sentimentos, assim, tirar certas minhocas da cabeça. Foi tão legal, assim, até para mim resolver questões de afeto, de produtividade no trabalho também. Tu vê... Que percepção do professor Oli, né? Aquele papelzinho... Sim, porque imagina uma coisa que era para vibrar muito. Ele notou em mim uma certa infelicidade temporária ali, que tinha que ser resolvida medicamente, não era... Que legal, né? E agora tu vendo isso à distância, assim... Foi maravilhoso. Era um fato? Era um fato? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele deve ter percebido que por uma coisa que deveria ser um motivo de uma alegria enorme, eu estava ali meio dividido, porque... Eu estava pensando agora, então é isso aí, a minha vida vai ser isso, né? Interessante, né? E isso tu acha que tinha a ver um pouco com essa coisa da arte e talvez. Vinculado a eu acho que era um momento assim, olha, depois que a pessoa se forma, vai fazer a residência, aí já está ficando de verdade a coisa, né? Vai virar uma profissão, né, e tal. Eu acho que era nesse sentido, mas eu achei bárbaro o fato
de um ser humano entender, fazer uma leitura rápida da dificuldade do outro, assim, né? Sabe que eu uso muito isso na minha experiência profissional com alunos. Eu acho uma coisa tão bacana isso que aconteceu comigo. Se eu puder ter essa capacidade de, sei lá, 1% do que o professor Orly tinha de enxergar essas coisas e ajudar os seus alunos, né? Eu vou estar muito realizado se eu puder ter. Eu fiz algumas vezes isso com alunos, de ajudar, assim, de sentir que eles poderiam ser direcionados com mais segurança, assim, saber bem o que quer. Porque a gente tem que respeitar essas ambivalências, né? A gente tem isso. Ninguém está pronto, né? Eu estou com 64, ainda tem coisa que eu gostaria de fazer, diferente do que eu já fiz, né? A gente tem que ter essa abertura, não é? E tem que ter essa condição empática, né? De poder efetivamente ver o outro sem julgamento, sem absolutamente nada, um outro semelhante, né? Isso da parte... Tu falaste da parte empática, né? Eu acho que uma coisa que me ajudou também a diminuir medos na minha adolescência e na parte de adulto jovem é ter amigos empáticos também é legal. Além da família, tu poder ter pessoas que conversam contigo na mesma frequência, te entendem até no olhar, assim. Gilberto, nós vamos fazer um breve intervalo e no segundo bloco a gente vai falar então de tudo isso aí, como é que é hoje. Tá legal. Com quase 64 anos. Quase. Tem idade pra isso? Tem idade pra isso. Tem idade pra isso? Tem? Tem idade pra isso. Gilberto Schwartzman está aqui conosco no Tem Idade para Isso. O nosso tema é o medo. E agora a gente vai falar sobre o medo nos dias de hoje. Do que tu tem medo, Gilberto? O que tu teme? Olha, eu acho que a coisa que mais me dá medo é acontecer alguma coisa com os filhos ou com o neto, com as pessoas que a gente ama, né? A questão com a minha mãe, que tem 94 anos, eu já estou com ela bem resolvida. Eu penso às vezes sobre isso, eu olho para ela, eu acho ela tão bacana, a cabeça tão boa, tão feliz, assim. Quando ela fez aniversário de 80 anos, a minha mãe, o meu irmão ia dar um discurso em nome dos 3 filhos e na hora H ele falou um pouquinho e disse, agora o Gilberto vai falar. E eu não sabia, eu não tinha preparado nada, eu peguei e disse assim, olha... Eu queria dizer que a minha mãe é maravilhosa, eu nunca vi ela brigar com ninguém. Ela sempre fez conciliações. Então, eu fico às vezes olhando para ela, eu fico pensando assim, quando a minha mãe nos deixar, quando ela morrer, não vai ser uma coisa catastrófica, porque, não sei, ela construiu uma vida tão bonita, ela tem 94 anos, isso aí eu lido muito bem. Agora, eu tenho um medo... assim, muito grande de fatalidades com os filhos, com o neto, com os descendentes, entende? Mais ou menos o mesmo medo lá dos 7 anos que tu tinha lá, que teu pai e tua mãe... mas agora é dirigido para filhos e para netos, assim, é uma coisa de proteção, assim, né? Eu sempre tento ficar sintonizado com eles, assim. E eu acho maravilhoso essa invenção do FaceTime. Ai, que maravilha que é o FaceTime, que ele pode estar lá no outro lado do mundo, a minha filha não sei aonde, viajando, eu olho para eles e já sei se está bem, se não está, não precisa dizer nada, né? Então, isso ajudou muito, né? A tecnologia, às vezes, faz coisas muito interessantes, né? Para nos da mesma forma que ela aliena, né? Ela aproxima, né? Ela permite essas coisas. Mas medos, assim, normais de adulto, eu lembro que era, assim, o medo de estar indo no caminho... certo para conseguir as coisas que eu sempre quis conseguir. Porque a gente tem que ter noção de que o caminho a gente trilha, né? Então, eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar, assim, né? Porque, às vezes, as pessoas têm pensamentos muito imediatistas, né? Não pensam que a nossa vida é uma maratona. As coisas são construídas a médio e longo prazo, né? Eu me lembro, eu fui para o exterior, morei muito tempo fora do Brasil. Nós moramos na Inglaterra, eu e minha mulher, depois na Holanda, depois nos Estados Unidos. Nós ficamos muitos anos fora. O meu filho mais moço nasceu na Holanda. Eu sempre tive uma visão de que as coisas que eu estava fazendo tinham um sentido para mim, assim, né? E eu não sei, eu sempre aprendi com os meus, assim, na minha família, que a gente pode até errar. É tão bom saber que a gente pode errar e depois conserta, não é? Tem pessoas que se estruturam de uma maneira, e acho que aí aumenta o medo, como se fosse tudo definitivo. Eu acho que isso não é assim. Por exemplo, eu vou fazer 64 anos e eu nunca imaginei que eu fosse ser convidado para ser presidente da Bienal,
que eu fui da Bienal anterior, agora fiquei mais um mandato. Não deve ser porque eu sou masoquista, porque eu gostei, né? Então, senão não teria aceitado. Então, a gente se surpreende. Então, abre uma avenida nova. Eu já estou me preparando para quando eu parar de dar aula na faculdade. A gente tem que se preparar. E como é que tu está te preparando? Me preparando, mantendo o interesse por tudo. Não precisa inventar a roda, tem que fazer o que a gente sempre fez, assim, se manter interessado na vida das outras pessoas, no que acontece no mundo. Eu acho que é assim, nos próprios sentimentos, não deixar nada pendurado, sabe? Eu acho tão importante isso. Eu vejo, às vezes, alunos meus da faculdade que, digamos assim, decidem por uma profissão, uma medicina, que não é o que eles queriam, é por uma expectativa, digamos, dos pais, assim. E pode ser até no último dia antes da formatura, se a pessoa não quer ser aquilo. Eu sempre digo, olha, se é isso aí mesmo, cai fora. Eu já vi tanta gente que fez parte da faculdade e mudou, e se era para ser um sucesso, a pessoa vai ser um sucesso em qualquer coisa. Eu acho que o ser humano tem reservas bárbaras, assim, né, para poder desenvolver as suas condições, né, suas aptidões. Então, eu acho que esse medo é um medo que o medo do futuro, por exemplo. Hoje em dia a gente vive tão mais, né? Hoje uma pessoa que tem 63, quase 64 como eu, tem uma expectativa de vida muito longa, não é? Eu imagino hoje as pessoas vivendo até os 80, 90 anos tranquilo. Se fizer tudo direitinho, mas tem que ter investimento, não é? Por exemplo, se a gente fizer tudo errado, fumar feito um louco, beber, não fizer as coisas legais, exercício, não se manter enxuto, saudável, vai dar tudo errado, né? Pode até dar certo às vezes, tem gente que faz tudo errado e dá certo também, mas para a maioria não é assim. Então eu acho muito bacana a pessoa ter a sensação assim, bom, transformar esse medo de morrer um dia num compromisso com a vida, né? Eu não sei, eu acho que eu poderia morrer, eu acho, sinceramente, porque eu acho que eu estou fazendo tudo direitinho. Eu chegaria no céu com muita dignidade, assim. E como é que é o medo que tu vive no dia a dia, assim? Eu imagino a tua profissão, né, convivendo com a morte constantemente, a né? morte, para mim, que sou oncologista, ela tem uma característica muito especial, porque a gente nunca pensa sobre a morte assim no dia a dia, não é? E isso nos dá assim um vício de achar que a gente tem o tempo sobrando para fazer um monte de besteira e deixar de ser feliz, não é? Às vezes um cutucão da vida, um susto, faz a pessoa que tiver olhos de ver, né? Não é qualquer um, né? A pessoa que conseguir enxergar como uma maneira de se ficar atento para não botar o tempo fora. Não é? Eu, por exemplo, eu uso a minha experiência triste de um lado da minha profissão, que lida muito com doenças sérias, né? Para me lembrar o maior número de vezes possível que eu tenho que aproveitar a felicidade que eu tenho, né? Cada minuto, cada encontro. A gente brigar por bobagem é uma péssima ideia, a gente não ser feliz é uma péssima ideia, não curtir as coisas bacanas, as amizades, os parentes, a família, as coisas que a gente gosta, né? Então, eu acho que nesse sentido a minha profissão ajuda, mas não é verdade que isso é uma condição. Eu acho que tem gente que nunca teve proximidade com a morte e vive muito bem a sua vida, não é? É uma questão de reconhecer que o tempo presente é o que vale, não é? Esse conceito de que a nossa felicidade é algo que nós vamos desfrutar depois é muito relativo, né? É uma coisa religiosa que não tem uma base para o dia a dia de um ser humano normal, né? Então, as pessoas que ficam, digamos, jogando felicidade para um dia no futuro, tudo agora é uma preparação para não sei quando, isso é uma péssima estratégia, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que viver o presente, não é? Com todos os seus riscos, viver bem e ter confiança de que, em princípio, as coisas vão dar certo, né? O Freud dizia isso, que filhos de pais que estimulam as crianças a terem a sensação de que, em princípio, tudo vai dar certo, são crianças com muito mais chance de ser felizes. Eu me lembro que eu vivia isso na minha família. Em princípio, meus pais sempre me disseram que as coisas iam dar certo. É importante que os pais tenham esse olhar assim, em relação aos filhos. Senão, tu cresce com uma sensação de que tudo é tão mais complicado do que é. E o medo também é paralisante, né? Nesse mundo. Hoje verdade, as pessoas, em geral, têm medo de tudo. Então, chega depois de 50, 60 anos, parece que os medos se amplificam, né? Claro. Agora, eu hoje
vendo como as pessoas vivem, com a qualidade que se tem hoje, com tantas coisas divertidas e acessíveis. Tu já te desse conta o que tem através da internet para a gente se divertir? A gente pode viajar para qualquer tempo. Esses dias eu peguei uma entrevista no YouTube do Jorge Luis Borges, dos anos 60, num teatro em Buenos Aires, em que ele, cego, deu uma conferência sobre a relação dele com a cegueira e a literatura que ele produzia. Eu estava ali na minha casa, com uma tela de computador, assistindo o Borges falar com a voz dele, com os trejeitos dele, com um terninho cinza, assim, antigo. Que maravilha, né? Ou então a gente pode escutar uma música. O nosso tempo é tão maravilhoso. Eu acho que outra coisa importante sobre o medo é a gente valorizar o nosso próprio tempo e não idealizar. Era melhor antes, era melhor não sei o que. Isso é tudo conversa. A gente sempre tem essa tendência a idealizar o passado, não é? Antes era não sei. É tudo mentira. O tempo que vale é o tempo presente. A gente tem que fazer as coisas, não é? Então, eu acho que os medos a gente tem que administrar. E eles estão aí para nos proteger também. O ser humano usa o medo para se proteger. O medo não é uma coisa paralisante, só quando ele é um medo doentio, quando ele é exagerado. O medo é algo que nos ajuda a funcionar direito. Por exemplo, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com quem eu gosto, então eu tenho que cuidar de quem eu gosto. Não é verdade? Eu tenho medo de não ter um futuro seguro, então eu tenho que me preparar para esse futuro, não é? Como é que eu vou ser um velhinho que vai ter dinheiro para ir ao cinema se eu não me preparar? Porque a gente sabe que a gente vai se aposentar, vai ganhar bem menos do que ganha agora, não é verdade? Todo mundo sabe disso, não é verdade? Então eu acho que os medos têm esse componente, pelo menos para mim. Eles existem e a gente tem que ir manejando, porque eles ajudam muito para que a gente chegue à felicidade. Agora, no momento que eles paralisam a pessoa, não deixa ela ser feliz, aí ele é uma doença que a gente tem que tratar, evitar. Não é? É o que seria o medo do novo, né? E pedir ajuda. Se eu pudesse dar um conselho assim para quem está me ouvindo, a gente sempre pode pedir ajuda. A gente sempre pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda para amigos, pode pedir ajuda para familiares, pode pedir ajuda médica. A gente não precisa ficar sofrendo por um problema sozinho, numa forma tão solitária, entendeu? Assim, isso é muito importante. Às vezes as pessoas têm fantasias de que não vão conseguir fazer certas coisas. Eu acho que elas, primeiro, podem e, segundo, podem com ajuda, né? A gente tem que tentar... compartilhar um sinal de saúde é poder reconhecer fragilidades e buscar maneiras de resolver, assim, e dizer as coisas, assim, não ficar guardando, né? Mas também não pode ser mal com os outros. Eu não gosto muito de gente que diz tudo. Sinceramente, eu não gosto. Eu gosto de gente que diz o que tem que dizer, mas eu nunca vi pessoas que eu admiro fazerem maldades gratuitas, assim, né? Então a gente tem que saber viver, assim. Eu não tenho pretensão de dizer que eu saiba viver melhor que ninguém, mas eu já aprendi algumas coisas, assim, os caminhos por onde não ir, assim, né? Por exemplo? Eu acho que se a gente fica tendo uma coisa que está corroendo por dentro e não tenta resolver isso, aí aquilo fica... Outra coisa, as brigas prolongadas. Eu acho tão contraproducente as brigas arrastadas, né? São tão ruins porque elas vão ficando com um formato sólido, assim, né? Então a gente tem que resolver rápido. Uma coisa boa que eu tenho com a minha mulher é que a gente briga e resolve rápido. E começa a rir rápido e pronto. Isso é tão importante. Dissolve, né? Não fica com aquilo. Eu conheço umas pessoas que ficam com aquele rancor e cobram contas de anos atrás com juros, correção monetária. É horrível isso. Fica cristalizado. Não é por aí. Aquilo, não né? é por aí. Gilberto, a gente tem uma prática aqui no programa de dar dicas, assim. Então, não sei se teria alguma dica de livro, música, alguém que tu admira, que tu pudesse falar um pouco dessa pessoa. Livros. Eu adoro livros. Eu sou um leitor, assim, eu leio permanentemente. Eu acho que, mesmo que com a internet, com essas redes, as pessoas possam receber informações ou, às vezes, versões simplificadas de coisas da cultura e da arte, a experiência literária é única, porque a gente lendo uma obra
clássica, ela não é clássica por acaso. Os clássicos da literatura são histórias humanas, porque elas valem para qualquer tempo. O ser humano muda a sua roupagem, mas ele é o mesmo ser humano, não é? Os sentimentos, os seus medos, né? Essas coisas. Então, eu acho muito importante a experiência literária no sentido de ler uma obra importante, porque isso é uma coisa que a gente vai lendo ao longo de um certo tempo e vai amadurecendo aquela experiência. Então, eu recomendo que as pessoas não esqueçam de ler as obras que vão ficar para sempre, como obras do Cervantes ou do Dante. Tem obras lindas. Eu gosto de ler tudo, poesia, romance, coisas até históricas, mas eu acho que um receio que eu tenho é a gente ficar com uma forma de comunicação e que essa comunicação tão variada e fácil se confunda com cultura. Cultura é diferente, cultura tem que ter crítica, tem que ter abstração, tem que saber separar as coisas com mais critério. E isso não é através de um contato superficial com a informação, né? Claro que hoje as pessoas têm muito mais informação, têm mais acesso, é muito melhor que décadas atrás, não há dúvida. Mas eu recomendo, entre outras coisas, se as pessoas pudessem fazer uma viagem sobre as artes, sobre a cultura, a boa música, a boa literatura, o bom cinema, o bom teatro. E o que tu recomenda de livro, então, desses clássicos? Eu acho que se tivesse um livro, é a Divina Comédia. A Divina Comédia, para mim, ainda que ela seja um livro de uma época com valores muito distintos dos nossos, do ponto de vista religioso, né? Idade Média, digamos assim, né? Ela é tão completa, tão rica, não é? Eu acho que também Dom Quixote é um livro maravilhoso. Tem livros lindos, E música, o que tu gosta de escutar hoje? Eu adoro todo esse tipo de música. Música popular, música clássica. Eu toco piano, eu adoro música. Eu adoro música brasileiro, eu adoro jazz, adoro música francesa, música italiana. Eu adoro tanto música. Beatles, eu gosto de todo mundo. Até essas músicas parece meio de mau gosto, essas sertanejos. Eu acho que tem umas que é impossível não se comover. Tem uma coisa tão lírica, eu acho. Até para dançar é bom, né? Então, eu não sou muito desse negócio de achar que uma coisa é boa e a outra não é. Eu acho que tem beleza em qualquer coisa, é só enxergar. Te toca a alma, tem que estar aberto para isso, claro. né? E alguma pessoa que tu admire, que tu poderia ter como uma referência, assim, tem alguém? Em qualquer área? Em qualquer área. Eu vou pegar uma pessoa de Porto Alegre, pode ser? Claro. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Humberto Ruga. Conhece o Humberto Ruga? O Humberto Ruga é um homem de 80 e poucos anos, que é a pessoa que participa do maior número de ONGs que eu conheço. Ele ajuda crianças que precisam de amparo, ele ajuda presídios que precisam de apoio para melhorar a sua infraestrutura, ajudou a nossa fundação contra o câncer, ajuda os parceiros voluntários. É uma pessoa genuinamente feita para ajudar os outros. Eu acho que ia ser tão bonito e não depende de moeda, não depende do fato dele ser rico, pobre ou classe média. Ele é um ser humano assim, que eu vejo que faz tantas coisas bonitas. Então, eu diria que esse é um grande homem que tem aqui pertinho de mim. Todo mundo é humano. Nós estamos falando de pessoas. Então, eles podem, às vezes, ter grandes virtudes e ter um lado que a gente não goste. Vou dar um exemplo. Chico Buarque de Holanda. Nos últimos tempos, metade da população brasileira que não concordava com a política da esquerda ficou inimiga do Chico Buarque porque ele se posicionou à esquerda. Eu acho que a obra dele é independente, né? É uma pessoa que fez músicas maravilhosas, né? Escreve também muito bem. O Woody Allen faz filmes incríveis, mas teve aquela relação com a enteada que muita gente vai achar meio inapropriada, né? Ou muito inapropriada. Então, também a gente saber separar o que tu está querendo ver naquela pessoa, porque todo mundo é humano. É só se olhar no espelho um pouquinho, né? E ver como a gente tem um lado tão pequeno também, né? A gente tem, né? Ninguém é tão bacana assim, né? Tem lados bons, o que importa é o equilíbrio e também o que aparece, né? Porque a gente pode até pensar certas coisas muito egoísticas, muito más, mas fazer é diferente, né? Então, eu acho que tem esse aspecto. A gente tem que ter essa noção de separar, às vezes, o que a gente está olhando em cada pessoa e não fazer julgamentos. Ficar julgando demais os outros não é legal.
É excludente isso. É, eu acho que não é legal. Gilberto, quero agradecer muito que tu tenha participado aqui do Tem Idade para Isso. Eu tenho idade para isso. Sim, aqui, ó, todo mundo que vem aqui tem idade para isso. Tem idade para isso, né? Tem idade para tudo, né? E te agradeço muito, foi muito bom mesmo esse papo. Eu também gostei muito. Muito obrigado. A próxima convidada é a professora Katrin Rosenfeld e ela vai falar sobre viver a vida.